Calorosas saudações. E Luís Marques Mendes criticou veementemente Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa pela queda do governo. A parte positiva é que Luís Montenegro agora, como não está em funções executivas, tem muito mais tempo livre para meter like nos meus vídeos. Portanto, sou o Primeiro-Ministro e aos restantes, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso. E tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto e já disse partilhem, né? Grupos do WhatsApp, essas coisas, partilhem nas redes sociais, exato, já mencionei, não vamos entrar em redundâncias. Então, vamos ver, então, Marques Mendes deu uma entrevista à RTP no contexto da sua candidatura presidencial e isto foi um 31 para ele, não é? Porque ele já estava a preparar a campanha presidencial, entretanto vêm as legislativas que atrasam um pouco o seu processo de construção de campanha mediática. Mas enfim, vamos ver o que é que ele disse em termos da responsabilização de Marcelo e também de Luís Montenegro. Marques Mendes defende um pacto entre PSD e PS para que não apresentem moções de censura nem de confiança e tenham de negociar orçamentos. Na grande entrevista da RTP, o candidato presidencial criticou o que chama de falta de experiência política e constitucional e até o convencimento de Gouveia e Melo e diz que Luís Montenegro merece ser criticado no caso da empresa familiar. Anunciou que era candidato a umas eleições presidenciais sem saber que o país ainda iria antes das legislativas. Mas Marques Mendes aproveita a atual situação para dizer o que fará em caso de novas crises políticas, que era um pacto firme entre PSD e PS. Aquilo que eu chamo um acordo para a estabilidade. E repare bem agora a substância, veja bem. Será pedir muito a dois partidos responsáveis que não apresentem moções de censura, não apresentem, se forem governo, moções de confiança e que negociem os orçamentos. Podem chegar depois a acordo ou não, mas que negociem o compromisso de negociar os orçamentos. Na grande entrevista da RTP, Marques Mendes diz que a atual crise é a responsabilidade do PS, mas também do governo. Aponta falhas ao primeiro-ministro. Antes de irmos aqui à crítica que ele faz mais especificamente em termos individuais ao Luís Montenegro, é assim, eu não concordo muito com a questão do Marques Mendes. Eu não digo que a estabilidade não seja importante, Agora, apelar a que um partido ou que os partidos não façam moções de censura ou não apresentem moções de censura não faz sentido a meu ver, porque as circunstâncias futuras ninguém consegue prever. Eu não posso censurar o Partido Socialista, o PCP ou o Chega por apresentarem moções de censura se justificar apresentar moções de censura. Vou-vos dar o exemplo do governo do António Costa. O governo do António Costa teve 15 demissões, escândalos atrás de escândalos, os 80 mil euros em garrafas, em caixas de vinho e não sei o que, não sei. Enfim, 30 por uma linha. Obviamente que circunstâncias dessas merecem moções de censura. Se os partidos... Vamos imaginar que um membro do governo ou que 10 membros do governo... Vamos hiperbolizar a coisa, vamos exagerar. 10 membros do governo são acusados judicialmente pelo Ministério Público de crimes de corrupção, prevaricação, fraude fiscal, branqueamento de capitais, uma coisa qualquer. Eu acho por bem que os partidos, nesse caso, numa situação tão grave, apresentem moções de censura. Ou seja, eu percebo que a estabilidade seja importante, mas nós não podemos garantir anteriormente a estabilidade e o não apresentar de moções de censura, porque nós não conseguimos adivinhar o que é que o governo ou os governantes vão fazer que justifiquem ou não a apresentação dessas mesmas moções de censura. Repare, se nós estivermos numa situação má e péssima para o país, se mantivermos estabilidade, vamos estar estavelmente, de forma estável má. Estavelmente maus, não é? Portanto, se estamos mal, é preciso instabilidade para mudarmos para o bem. A única constante da vida é a mudança. Eu percebo o que é que o Marques Mendes diz, mas discordo profundamente. E eu acho que Luís Montenegro, neste caso, merece ser criticado. Eu, no lugar dele, teria feito diferente e acho que ele deveria ter feito diferente. Mas acho que, por aquilo que conheço dele, ele não merece ser caluniado com algumas coisas que eu aí tenho visto. Pode-se agora discutir se é um erro de natureza ética, se é político, se é imprudência, se é outra coisa. Foi um erro. Devia-se ter desfeito da sociedade no dia 2 de abril, quando tomou posse. Concordo aqui. Aqui concordo plenamente com Marques Mendes. Acho que tem que haver um escrutínio grande ao Luís Montenegro, mas também que não se entre aqui na palhaçada, porque senão isso também descredibiliza o caso. Por exemplo, a mim chateou-me um pouco ver as notícias na altura do andar a dormir num hotel de 300 euros. E depois, o homem tem dinheiro para isso, toda a gente sabe que ele tem dinheiro, felizmente, não é? O problema deste país é a pobreza, não é a riqueza.
Portanto, se ele pode, que durma. Toda a gente sabe que ele tinha negócios, toda a gente sabe que tinha uma sociedade de advogados, imobiliário, toda a gente sabe que ele tinha posses a nível familiar, portanto, nem faria sentido. Agora, o que me preocupa aqui são o recebimento das avanças, enquanto se é primeiro-ministro, se a venda da empresa à mulher é legítima ou não, do ponto de vista legal e ético. Aqui acabo por concordar com o Marcos Mendes na visão dele, mas também que não se entra aqui na palhaçada, não é? Porque, por dois motivos. Quando se entra na palhaçada, depois perde-se o fio à meada e a situação deixa de ser escrutinada a sério e passa um pouco pelos pingos da chuva e isso dá jeito ao próprio Montenegro. E segundo, porque temos que começar a olhar para as coisas de uma forma mais séria, não é? Saber separar as coisas, que é uma coisa que eu não tenho visto com alguma dificuldade no caso de Montenegro. Há coisas que ele faz que são perfeitamente normais e aceitáveis e outras que não é? E não meter tudo no mesmo saco é importante. Garante que não estará na campanha da AD, mas tem a vice-presidente do PSD, Leonor Beleza, a liderar a comissão de honra da campanha presidencial. Sabe que nas sondagens tem aparecido atrás de um candidato com imagem de autoridade. Deixe-me dizer que esta ideia de um murro na mesa em democracia, eu acho que não resolve problema nenhum, só pode criar mais problema. Olha, com um murro na mesa, pode partir a mesa, é mau. Pode partir a mão, também é mau. E não vai resolver problema nenhum, porque em democracia as coisas não funcionam desta maneira. Fala diretamente de Gouveia e Melo, aponta a falta de experiência constitucional. Gouveia e Melo vem defender a hipótese de dissolução do Parlamento se um governo em funções não cumprir promessas eleitorais. Isto é dito por alguém que de facto não tem experiência política. Tem experiência de outras matérias e muita, mas não tem experiência política. Porque se nós já temos dissoluções a mais, se vamos dissolver o Parlamento com esta ideia discricionária por não cumprimento de promessas eleitorais, então nós passamos a vida em dissoluções e eleições antecipadas. É exatamente o contrário do que eu quero. Mas atenção, eu devo ser a última pessoa neste país que vai votar no Gouveia e Melo. Quem me segue mais recorrentemente, diariamente, sabe que eu e o Gouveia, eu mais depressa votava na Mortágua do que no Gouveia e Melo. Mas enfim, em todo o caso, por outras questões que não importa para aqui agora, não é o tópico do vídeo. Mas o facto do Gouveia e Melo não ser político, eu acho que ele não tem que ser descredibilizado por causa disso. Aliás, muito pelo contrário, é porque a democracia significa literalmente governo do povo, em que o povo pode governar. Literalmente, é isso que significa, de um ponto de vista da palavra. Ora, se nós criticamos os outros fora da área profissional política por participarem na política, então mais vale não viver em democracia, não é? Eu não estou a dizer que o Marcos Mendes está a dizer isso, ou que tem a intenção de dizer isso. Mas parece que o que está a transmitir é que a política só deve ser apenas restrito a um número de pessoas que está dentro, efetivamente, da profissionalização da política. E eu acho que não. O Ronald Reagan, por exemplo, foi um excelente presidente dos Estados Unidos e era ator, não é? Portanto, e é bom que as pessoas tenham vida fora da política, porque assim não dependem única e exclusivamente dos salários do Estado, que é uma coisa porreira, não é? De todas as críticas que eu faço ao Gouveia e Melo, relativamente àquilo que se passou há 4 anos, 5 anos, que eu honestamente, pessoalmente, detestei, se eu acho que ele não tem propriamente uma visão ideológica a nível político bem definida, que também não tem, isso são coisas, mas negarmos a participação política ao resto da sociedade civil não me parece o melhor argumento. Honestamente. E eu acho que se o Marcos Mendes quer ganhar as presidenciais, que muito dificilmente ganhará, é quase impossível, se ele quer pelo menos ir à segunda volta, creio que este não será o melhor argumento que ele poderá dar, até porque vivemos, isto de um ponto de vista mediático, eu não estou a dizer que os políticos são todos maus, mas a imagem mediática que a profissão de político hoje tem é que é tudo uma cambada de trafulhas. Porque é a realidade, no sentido da imagem mediática. Se são todos trafulhas, não são. Mas a imagem mediática que hoje em dia muitos portugueses têm é que são todos uma cambada de trafulhas. Por isso é que a sondagem da SIC e do Expresso de hoje dava 40% de indecisos. Acham que é a pala do quê? Portanto, eu acho que o Marcos Mendes tem outras formas, outros argumentos para dar, que não este, que o favorecem muitíssimo mais. Pode haver um Presidente da República eleito, se os portugueses quiseram, que não tenha experiência política. Mas o risco é grande. Diz que não retira uma palavra aos elogios que fez ao Almirante no processo de vacinação, mas deixa uma crítica ao estilo.
Só há uma coisa que eu não aprecio, que é aquele tom um bocadinho de convencimento, de eu fiz, eu mandei fazer, eu resolvi, eu consegui. Amigo do atual presidente, diz que faria muita coisa diferente. Marcos Mendes teria agido mais cedo para evitar a atual crise política. Eu não sei, portanto ele menciona, e eu volto a frisar, não sou fã de Gouveia Mel, só aqui nesta parte, mas é um risco grande, bom na realidade moderna portuguesa, nem por isso, para mim e para muita gente, o melhor presidente da República foi Ramalhianos, que não tinha propriamente muita experiência política, não é? Só tivemos 5, verdade seja dita, Cavaco, Marcelo, Jorge Sampaio e Mário Soares. Mas dos 5, para mim, eu não sou um entusiasta de nenhum particularmente, mas para mim o melhor até foi o Ramalhianos, portanto não concordo novamente com o Marcos Mendes, mas enfim, ele jogará as cartas dele, estou curioso para ver o resultado, e portanto ele responsabilizar também diretamente o Marcelo. Enfim, o Marcelo foi coerente, se querem que vos diga, porque o Marcelo se dissolveu o Parlamento no caso Costa, tinha que dissolver aqui, não é? Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.